comigo para nossa cozinha. Vamos falar de leites hoje. Tudo bem, Suelen? Seja bem-vinda. Obrigada. Suelen é nutricionista, entende tudo aqui de alimentação e vai nos falar de diferentes tipos de leite hoje. Sabe que é interessante, né? Porque o leite em si não me atrai muito. Agora, os derivados, né? Daí já é outra história. Mas a gente precisa ter o leite. Vamos começar antes da gente entrar em cada um. Precisamos ter o leite na nossa dieta. Isso é essencial. Ou tudo bem se ficar sem? O leite, ele é uma grande fonte de cálcio, né? Vitamina A, D. Mas, caso eu não possa ingerir, nós temos outros leites ou outros alimentos que vão suprir essa necessidade, né? Certo. Mas como o leite é uma fonte fácil acesso, né? Então a gente sempre fala, principalmente para criança, para idosos, que acaba sendo uma fonte bem importante de nutrientes. Legal. Aqui você trouxe desde esse aqui é qual que está escrito aqui? É o tipo A? É o isso. leite tipo A. Isso. Tá, então o que você vai falar do tipo A? Vamos começar por ele. Então vamos ver. As pessoas têm erroneamente que a denominação A, B e C está ligado em nutrientes, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E tem a ver com embalagem? Também não tem nada a ver. Tem uns saquinhos, né? Tem a ver completamente lá como ele vai ser produzido, né? O leite A é apenas de uma vaquinha ou de uma raça de vaca, de um único rebanho, onde a extração é toda mecânica, né? Então, as indústrias acabam tendo a vaca leiteira, a fazenda, para fazer essa extração. E a quantidade, claro, de bactérias disponíveis e podendo ter nesse leite é menor. Menor. Exatamente, menor, menor. Ela é menor. O custo acaba sendo maior porque você demanda toda uma estrutura. O leite B já é um leite que eu posso ter de vários rebanhos, né? E ele pode fazer esse invase até 48 horas depois. Então, ele é refrigerado. Ele pode ficar guardado depois que vai para a embalagem. Isso, né? Então, ele vem, faz a extração, pega a colheita nos clientes, que são várias fazendas, por isso que eu falei clientes, são vários fazendeiros ou cooperativas que você pode pegar para daí levar para a indústria. Você não precisa ter a indústria na fazenda. Nesse caso do leite A, a indústria precisa necessariamente estar lá, porque ele já vai extrair mecanicamente. E já vai direto para a embalagem. Exatamente. É isso? Exatamente. Em poucas horas. Em termos de nutriente, tem muita diferença do A para o B? Não, nem A, nem B e nem C. E nem C. Tudo igual. A diferença é só no manejo e na contagem microbiana que pode ter num leite e no outro não. Tá? Mas mesmo que tenha mais bactérias e tal, no leite não faz diferença pra gente no consumo. O que pode fazer, por exemplo, é que alguma pessoa que tenha a imunidade mais baixa, que nós chamamos os imunodeprimidos, pode fazer com que facilite uma má digestão, uma fermentação, mas isso não quer desabone o leite, dizendo que ele perde nutrientes, que ele é ruim de alguma forma. Até mesmo porque você pode ferver quando chegar em casa, fazer outros procedimentos que garantam essa segurança. Tá. Bom, você falou do A, do B e o C. O C, na maioria das vezes, hoje é o que mais a gente encontra. O que é chamado também, se encontra no pacotinho, está escrito padronizado. Então, são várias fazendas que tem. E aí, eles têm um único refrigerador, vamos colocar assim. Onde sai coletando, coloca nesse refrigerador, nesse tonel, e a indústria leiteira vem, retira e leva para a fábrica, tá? E esse leite, ele pode ficar mais tempo até sem refrigeração. Ele pode ficar até 12 horas sem refrigeração, para daí começar a refrigerar. Mas por quê? Ele tem alguma propriedade diferente? Ou tem adicionado algum conservante nele? Nada, apenas o manejo. O que leva, no final, ele ter uma contagem muito maior de bactérias do que o B e muito maior do que o A. Então, ele acaba sendo, por exemplo, se você pega ele em pacotinho, que nós chamamos, né, embalagem plástica, ele vence hoje mesmo ele já está fermentando, hoje mesmo porque a quantidade de lactobacilos e outras bactérias são maiores. Mas não que isso vá fazer mal. São quantidades suficientes que não fazem mal ao nosso organismo e que a gente pode estar utilizando sem nenhum problema. Tá, mas então se não tem diferença em nutrientes entre o A, o B e o C,
E o A é mais caro, então compensa o C. Compensa consumir o C. Se nós falarmos apenas em nutrientes, sim. Agora, se nós pensarmos em contagem microbiológica, em segurança alimentar, aí se torna o A. Né? Entendi. Mas isso não desabona o C. Por isso que hoje ganha-se muito espaço. Hoje até é mais difícil a gente encontrar o A e o B. E é muito fácil a gente encontrar o C. Entendi. Porque fervendo já resolve o problema. Já resolve todo o problema. Tá. Depois a gente tem aqui, só antes de eu vir para esse aqui, eu acho que eu já vi o A1, B... A1 e A2. E A2. Exatamente. Tá. Qual que é a diferença deles? A1 e A2 não tem nada a ver com essa denominação de A, B ou C. Tá, é outra coisa. É outra coisa. O A1 e o A2 são leites que determinada raça de vaca produz, né? Ou boi produz. Na composição genética do leite, se eu pegar lá, né, a proteína, quebrar eles em pedacinhos pequenos, nós vamos ver que no A1 ele tem no quadradinho 67 a histidina, que é um aminoácido. E no A2 nós temos a prolina, tá? Que é outro aminoácido. O que esses nomes querem dizer, Sueli? Foi descoberto que o A2 facilita a digestão. Tá? Que a prolina no lugar dessa histidina, esse aminoácido, essa pequena mudança facilita a digestão, faz com que ele tenha um poder mais anti-inflamatório, porque hoje existem muitos estudos que, apesar dele ser um alimento muito rico em nutrientes, ele tem muitos efeitos inflamatórios, né? E esse A2 não apresenta. É como se fosse, então, foi uma modificação que eles fizeram no próprio leite, não? Na verdade, eles descobriram que algumas raças produziam isso. Faz mais ou menos uns 10 anos que isso vem se estudando mais fortemente. Então, eles descobriram que, por um acaso, uma raça, principalmente as mais... raça na parte europeia, França, o nosso, que é o zebu, para cá, ele tem o A1, né? Acabavam produzindo essa pequena mudança. Então, a gente fala, nossa, mas essa mudança não faz nada. Faz muita coisa e acabou melhorando a digestão. Hoje eles estão juntando muito as duas raças para produzir o A1, A2, que tem visto que não tem muita diferença, tá? O A1 para o A2, nós temos no leite 3 principais proteínas. A lactoalbumina, a globulina e a caseína, tá? A caseína, ela representa a grande quantidade. Nesse leite A2, que tem a melhor digestão, ela acaba tendo uma concentração muito menor de lactoalbumina e as globulinas. E que percebeu-se hoje nos estudos, principalmente no leite, quem é intolerante à lactose, que essas duas são o grande principal. E não tanto a lactose que vem sido estudada. Porque se associava a lactose ao problema... Isso, das intolerâncias. Ainda se associa, mas já tem estudos... Por isso sem lactose, né? Exatamente. Já tem estudos que demonstram que o grande problema para essas pessoas, em muitos casos, não é a lactose. Em muitos continua sendo a lactose. Mas em muitos são esses leites que têm maior concentração da globulina e da albumina. E na outra já não. Interessante. Né? E daí, por exemplo, esse leite A2 resolveria esse problema. Esse leite A2 resolveria, porque para ele tem alguns casos. Exatamente, porque ele tem uma concentração muito maior de caseína do que das outras duas proteínas. Legal. Tá, então agora vamos falar desse que é o... Esse é o sem lactose, né? Sem lactose, então a gente já sabe que é sem lactose. Mas o óbvio precisa ser dito, né? E o que ele tem de vantagem para quem não tem intolerância? Porque para quem tem, a gente já sabe, né? Que precisa ser o consumo desse. O que acontece? A lactose é o açúcar do leite, né? Tá. E a pessoa, quando recebe ela lá no intestino, o corpo não consegue absorver. E aí dá todas aquelas reações. E o que é o leite sem lactose? Foi colocada a enzima lactase e quebrou. Então, quebrou em 2 moléculas menores, que é a glicose e a galactose. Quem não tem essa deficiência... não tem muita diferença, porque a diferença é que ele já vai chegar quebradinho lá. Então não precisa consumir sem lactose. Só para quem realmente tem essa intolerância. Exatamente, porque senão eu tomo, o meu corpo vai conseguir, né, a digerir, meu intestino vai conseguir quebrar lactose em galactose e glicose e vai absorver tranquilamente. Tá. Sueli, antes de você falar os outros dois, a gente recebeu uma pergunta no Facebook. Existe alguma relação, algum estudo que diz que quem está em tratamento de câncer não pode ou deve evitar o consumo de leite?
Hoje, a relação do câncer com os leites, eles têm cada vez se afunilado mais, né? Por quê? Como eu falei para você, existem alguns estudos que mostram que o leite tem efeitos inflamatórios. Certo. Então, como o câncer, ele provoca essa inflamação, a gente pede para que não tome o leite e entre com o leite que nós chamamos as fórmulas. É o que acontece com as crianças, né? Então, muitos nutricionistas, muitos oncologistas pedem a retirada desse leite por ele ser um facilitador nessa parte de inflamação, podendo trazer alguma irritabilidade no intestino, sim. Interessante. Você falou de inflamação, eu lembrei quando os meus filhos eram menores, por volta ali de 4, um pouquinho mais de 4 anos, quando eles tinham dor de garganta, a primeira coisa que o pediatra fazia era não dar leite, até que passe essa inflamação, essa dor. Ele falava. E assim, o leite de caixinha, né, que é o conhecido de caixinha, o HT, ele tem 0 de bactérias. Mas porque ele é pasteurizado. Ele é esterilizado. Então, ele passou por um processo de eliminação dessas bactérias. O famoso de pacotinho, que é da embalagem plástica, ele tem uma quantidade maior de lactobacilos. Então, também isso pode ser, por exemplo, num processo inflamatório ou alguma coisa, uma porta aberta para baixar um pouquinho mais a imunidade. Então para qualquer tipo de inflamação, acho que seria uma boa dica aqui que a gente está concluindo pelos estudos, né? Que a Suelen está trazendo como especialista no assunto, que é bom de evitar o leite, né? Se tiver com alguma dor, alguma inflamação, ouvido, garganta, enfim, inclusive os casos de câncer, que foi a pergunta do Facebook. Tá, vamos para o próximo leite aqui, que é o desnatado, né? Ou mais conhecido como leite-água, né? Brincadeira. O desnatado é aquele que é bem mais leve, né? Deve ser amado pelos nutricionistas, né? Depende. Eu, como não gosto de leite, então tá bom. Se for pra tomar, tomo já isso aí mesmo, já não vou gostar mesmo, então pelo menos tomo um mais magro. Então, olha só. Eu sempre falo, qual é o foco da ingestão de leite, né? Se o foco é nutrientes, integral, né? Eu acho que sempre o equilíbrio é o melhor caminho. Ou semi-desnatado? Isso. É bom também. Agora, eu tô com colesterol, eu tô com triglicerídeo, então eu tenho que diminuir a ingestão de gordura. Então, eu vou pro desnatado. Ou eu quero perder peso, então eu vou pro desnatado. Mas uma saída muito boa é o semi. Aqui a gente não tem, a gente tá no desnatado e no integral, mas seria a mistura dos dois. A mistura dos dois. Tá. A diferença deles é integral e semi-desnatado, eles têm concentração de gordura. O primeiro tem em torno de 3,5, o integral tem em torno de 3,5 aproximadamente de gordura na sua composição. O semi, ele tem de 0,5 até 2,5, mais ou menos. Nossa, varia bastante ainda. Bastante. Mas normalmente a gente tem encontrado aí no mercado entre 1 e 1,5, né? Essa variação do mercado. E o desnatado? E o desnatado até 0,5%. Ou seja, aqui a gente tem um pouco de perda de nutrientes, que é a vitamina A e a vitamina D. Porque são vitaminas que nós precisamos da gordura. Elas são chamadas lipossolúveis. Mas, na resolução, pede para que seja inserido, né? Então eles adicionam? Eles adicionam essas duas vitaminas. Mas, mesmo assim, em vista dos outros dois, é o único déficit que a gente tem de vitamina A e vitamina D. Tá. Mas mesmo quando a gente olha no adicionado, supre de acordo com a o mínimo estabelecido, sim. Legal. E essa água, né? É a gordura que dá a consistência e aí acaba se perdendo porque não tem nada de gordura. Entendi. Tá, bom, você falou ali dos dois, né? Os mais comuns, que são o integral e desnatado. E aqui a gente não tem os vegetais, né? Os que são, por exemplo, o leite de soja, que é bem comum, o leite de coco, o leite de amêndoas, que eu me lembro de cabeça. Vamos um pouquinho para esse agora vegetal? Quem tem intolerância à lactose pode consumir os vegetais? Pode. O que acontece? Normal. Os vegetais hoje acaba sendo uma grande solução, né, para quem hoje nós temos muitas alergias, muitas intolerâncias, porque, né, eles são uma mistura e a gente acaba chamando de leite, porque ele chega muito próximo das propriedades nutricionais. Então, por exemplo, leite de soja, leite de amêndoas, eles têm proteínas de outra forma. Aqui nós estamos falando de proteína animal, tá? E ela é uma proteína muito mais de alto valor biológico que nós falamos. E nós temos a vegetal, que são essas de soja
que elas também, junto com outros alimentos, vão suprir. E ali naqueles leites contém uma quantidade muito grande de antioxidantes, vitaminas, nutrientes e até mesmo proteínas vegetais que vão ajudar a fazer essa construção que precisa. Então, para quem não tem, acaba... E a digestão deles é muito mais fácil do que do leite. É bem mais leve, né? Bem mais leve também. Para quem tem problema de digestão, também acaba sendo uma saída. Tá. Com relação à gordura, eles são mais oleosos, mais gordurosos do que o leite animal ou não, ou igual? Não, é que a gordura dos dois são muito diferentes, né? A gordura encontrada no animal é uma gordura que nós chamamos saturada, uma gordura mais pesada. A gordura vegetal, ela é uma gordura mais leve, né? Então, ela é uma gordura chamada gordura boa. Então, por isso que a gente fala, coma amêndoas, né? Porque elas são ricas em ômega 3, 6 e essa gordura é mais leve. Então, a quantidade de gordura é menor em comparação ao leite integral, animal, né? Bovino. Mas o que ele tem de gordura é uma melhor qualidade do que a de origem. É melhor qualidade. Então, quando a gente fala em qualidade de vida, quem quer procurar um estilo de vida mais saudável, deve pensar em substituir o leite animal pelo vegetal ou não necessariamente? Eu digo que não necessariamente, porque assim, há sempre os porquês, né? Porque assim, o leite hoje, ele é uma fonte muito completa. Leite, ovo, carne. E quando eu migro para um leite vegetal, eu tenho que fazer outras combinações. Eu não posso depender dele. Ele é, sim, um importante repositor, mas ele não acaba repondo todas as necessidades ou todas as propriedades que um leite tem. Então, o que eu faria? Vamos com calma, vamos pensar, mas sim, se eu precisar, é uma opção. É uma opção. Bem rica. Tá. Quando a gente vai para um leite de amêndoas, por exemplo, é a mesma coisa do que eu consumir as castanhas? Ou não pode se comparar? Porque eu sei que é outro produto, né? Exatamente. Quando você vai para amêndoas, você, em menor quantidade, você acaba tendo mais calorias, por exemplo, né? Tá. Porque ela está... A amêndoa em grão mesmo, em grãos, né? Ali né? Vamos lá pegar e comer a castanha, ok? Quando eu pego o leite, eu adiciono água e bato. Então, o que acontece? Ela vai se dissolver, os nutrientes. Então, em concentração, um copo de leite acaba sendo menor do que os próprios grãos. Mas, como eu acabo ingerindo, às vezes, em maior quantidade ao longo do dia, acaba sendo mais eficiente o leite, porque tem gente que não gosta do gosto da castanha, não gosta de mastigar. Então, se eu bato ao longo do dia, eu sempre brinco, quando eu dou as aulas, eu falo assim, ó, uma laranja, né? Vocês não conseguem comer mais que uma laranja, mas um copo de suco, vocês comem duas laranjas lá, sem ou mais, problema né? Ou nenhum. mais. E a mesma analogia eu faço com as castanhas. Ah, então vai um pouco para facilitar a digestão, inclusão desse alimento exatamente. na dieta, né, por exemplo. E assim, ele é uma saída para fazer bolos, para fazer tortas, para essas pessoas que têm essa certa intolerância. É uma importante fonte proteica diferenciada, um sabor agregado, né? Fora que ele é um alimento riquíssimo antioxidante, que hoje o que a gente mais produz no nosso dia a dia é radical livre, né? Que são as células ruins. Quando fala antioxidante é bom. Com relação ao cálcio, já que aqui a gente encontra uma grande concentração de cálcio, nos vegetais, nos leites vegetais, a gente teria também? A gente teria não a mesma quantidade, mas nós teríamos sim. Mas hoje a gente pensa em cálcio, a gente só pensa em leite. Mas, por exemplo, o brócolis é riquíssimo em cálcio. Então, é isso que eu ia te perguntar até, porque a gente ingerir o cálcio é diferente de fixar ele no organismo também, né? Exatamente. Quando nós ingerimos, por exemplo, eu gosto de leite só, mas eu tomo muito com café com leite, ou... Já era. Não é a mesma absorção. Não adianta, a absorção né? não vai ser a mesma. Então, isso acaba não sendo uma saída. Mas temos hoje, a gente pensa, é muito engraçado, vitamina C, só laranja, mas tem a acerola. A mesma coisa acontece. O brócolis nós temos... O cálcio nós temos nos vegetais escuros. Os vegetais, couve, escarola, espinafre. Todos esses têm uma concentração de cálcio. Então, você consegue também, por isso que eu digo, Sueli, dá para mudar para os leites vegetais? Depende, porque aí você tem que saber usar os vegetais ao seu favor, né? Aí, sem problema nenhum. Mas eu não gosto de nada, só vou tomar o leite. Então, aí a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. O de soja é o que mais se aproxima com todas as propriedades nutricionais de um leite bovino. Exatamente. E é gostoso o leite de soja, hein?
E nós temos os outros, né? De ovelha, de búfala. Tem o de cabra também, né? Exatamente. Que eles trabalham numa fácil digestão igual o A2 que nós falamos. Eles não são o A2, né? Mas eles têm essa digestão mais facilitada. Então, também, se alguém tem essa disposição, tem essas outras opções também. Então, a gente poderia dizer que eles têm menos um agente inflamatório no organismo do que esse daqui? Vamos pensar que quando ele entra no organismo, ele consegue se quebrar mais facilmente, né? Se quebra mais fácil, se digere mais fácil, eu causo menos estresse. Aí, inflamação, outros problemas que podem causar no sistema digestivo. Interessante, muito bom. E, bom, para fechar, tem alguma indicação de quantidade para tomar diária, assim? Hoje, geralzona, né? Claro que não é individualizado aqui. A nossa pirâmide alimentar, que é o nosso guia alimentar, ele pede 3 porções em média diária, né? Então, o que seria... 3 copos, por exemplo? 3 copos. Mas, dentro disso, nós temos todos os laticínios. Então, tem queijo, né? Que entra aí, iogurte. Tudo que é derivado do leite. Então, por isso que eu digo, a quantidade que a gente precisa nem é tão grande. Se você fizer essa proporção dessa recomendação. Então, 3 copos ali de leite seria suficiente. Porque 3 deve dar quase uns 800 ml, não? Porque ele varia, né? Mais ou menos uma porção de 280, 300 gramas. Legal. Suelen, você tem o site da Alpet, que é onde você dá aula.com.br, né? Muito obrigada, viu, por estar aqui hoje tirando as nossas dúvidas sobre o leite. Espero que você tenha gostado aí também dessa nossa conversa.